Bom dia, professor Fernando, mais uma aula de Geografia para alunos dos nonos anos. Estamos trabalhando a apostila 4, capítulo 5, finalzinho do capítulo 5 já, estamos terminando a apostila. Nosso tema central é Europa. No primeiro momento, nós vamos estar trabalhando domínio climático e vegetação, ou seja, nós vamos estar falando da paisagem climatobotânica da Europa. Nós vamos fazer uma relação entre clima e vegetação. Posteriormente, nós vamos estar trabalhando Europa pós-guerra. E no último momento, nós vamos estar trabalhando Europa pós-1990. Então, nós vamos estar trabalhando, a Europa como um todo. Quando nós falarmos, de paisagem climatobotânica da Europa, existe uma interdependência, ou seja, o clima é muito influenciado pela vegetação e vice-versa. Então, se vocês estiverem estudando hoje de uma forma bem simples, ocorre a pergunta para vocês, qual o clima que predomina na Europa? Com certeza vocês vão falar clima temperado. O clima temperado é o clima que predomina na Europa. Porém, nós temos uma variedade de climas na Europa. Nós temos o clima ártico polar, nós temos o clima temperado continental, nós temos o clima mediterrâneo, nós temos o clima oceânico ou temperado oceânico. Então nós temos quatro climas, que são muito evidenciados dentro da Europa. Vamos falar um pouquinho de cada um deles para que vocês possam entender de uma forma mais consistente. Então aqui eu tenho um mapa do clima da Europa. Se vocês pegarem, por exemplo, pegar a parte setentrional da Europa, norte da Europa. Então nós vamos ter no norte da Europa, nessa região aqui, nós vamos ter aqui o clima ártico polar, o clima mais frio da Europa. O clima polar, consequentemente, ele está na região setentrional da Europa, no norte, lá na parte que eles chamam de Escandinávia, parte da Rússia também, muito próximo ao Polo Norte, temperaturas extremamente baixas, chega a menos 20 graus. É o clima, por exemplo, da Noruega, é o clima da Suécia, é o clima da Finlândia, é o clima de parte da Rússia, norte da Rússia. Então é um clima muito peculiar naquela região. Volto a frisar, é um clima cuja temperatura chega a menos 20 graus. Em termos de vegetação, nós vamos ter como vegetação predominante nesse tipo de clima a chamada tundra. O que seria a tundra? Seria uma vegetação rasteira, extremamente resistente. Você vai passar grande parte do ano coberta pelo gelo. É um tipo de vegetação formada por musgos, formada por líquens, E essa vegetação ela é muito acentuada no extremo norte do continente europeu. Temos também a presença da floresta boreal ou floresta de conífera nessa região, tá? Em menor quantidade, mas nós vamos ter. Então, se eu passar aqui para vocês, aqui nós temos a tundra. Deixa eu mudar aqui a cor, só para vocês localizarem. A tundra. Olha a tundra aqui, A tundra é uma vegetação bem do extremo. Logo abaixo, nós temos a chamada floresta
boreal, floresta boreal aqui, ó. Tá vendo? Tá, então nós temos no extremo norte da Europa a tundra, depois eu tenho a floresta boreal. Depois eu vou ter, mais na parte central da Europa, eu vou ter o clima temperado continental. Clima temperado continental. Deixa eu circundar o clima temperado continental. Estou no verdinho mais claro aqui, ó. Essa é a região do clima temperado continental. Esse clima temperado continental, ele tem como característica as estações bem definidas. Bem definida. Então, verão rigoroso e o inverno extremamente frio, porque ele sofre a influência dos ventos vindos do Ártico. O que nós vamos ter nessa região? Nós vamos ter uma floresta, nós vamos ter, por exemplo, a floresta negra nessa região, e nós vamos ter duas grandes planícies nessa região, a planície russa e a planície da Ucrânia. E nessa região de planície, consequentemente, nós vamos ter as chamadas pradarias, uma vegetação herbácea, com solo extremamente fértil. Então nós vamos ter a floresta boreal, nós vamos ter as pradarias, e entre essas, uma vegetação muito descontínua, entre as pradarias e a floresta de conífera, nós vamos ter os chamados estepes, uma formação vegetal herbácea e descontínua. Depois nós temos o clima mediterrâneo. Clima mediterrâneo, mais na parte sul da Europa. Aqui nós temos o clima mediterrâneo, essa região de clima mediterrâneo. Nessa região de clima mediterrâneo, nós vamos ter também uma região muito fácil de se explicar. Por quê? Essa região ela é formada por verões quentes e secos, e invernos menos rigorosos. Tá? Então, menos rigorosos. Por que o verão ele é quente e seco? Tá? A temperatura chega a 43, 44, 45, até 47 graus. Porém, muito seco. Essa região recebe ventos vindos do deserto, vindos do Saara. Por isso que essa região é uma região mais seca, tá? Então existe um contraste muito grande. E o inverno? O inverno é menos rigoroso. O que nós temos como vegetação? A vegetação que nós temos é a vegetação mediterrânea. Esse tipo de vegetação formada por max e garrigues. Dois tipos de vegetação muito daquela região. Então, é uma vegetação mais espaçada, é uma vegetação formada por arbustos retorcidos, plantas rasteiras, matagal. Então, é uma vegetação muito, muito complexa, vamos dizer assim. Para finalizar, nós temos o clima temperado oceânico. O próprio nome já está meio que definindo, temperado oceânico. É um clima temperado, porém ele recebe as brisas, ou seja, as massas úmidas vindas do Oceano Atlântico. Tá? Esse clima oceânico, ou clima temperado oceânico, ele recebe também uma corrente quente que sai do continente americano e ameniza a temperatura no litoral da Europa. Ele ameniza o inverno. Porém, ele traz para aquela região muita garoa. Nessa região nós temos como vegetação a floresta temperada decídua,
ou floresta temperada caducifólia. É aquele tipo de floresta que vai perder as suas folhas, as suas flores, todas no outono, né? E volta a florescer na primavera. Vamos falar um pouco de Europa pós-Guerra Mundial. É importante ressaltar primeiro que a Segunda Guerra Mundial ela ocorre totalmente dentro da Europa, né? E ocorrendo totalmente dentro da Europa, consequentemente os países europeus eles sofreram um abalo muito forte, um abalo na sua estrutura física e um abalo na sua economia também. Os países ficaram muito destruídos, né? E é importante ressaltar que a Europa arrasada teve um mapa totalmente reformulado. Surgem novos países. Por quê? Porque nós tivemos no final da Segunda Guerra Mundial, tivemos uma divisão entre Estados Unidos e União Soviética, que foram as grandes superpotências que emergiram no final da Segunda Guerra Mundial, e eles impuseram ao mundo o chamado mundo bipolar. O chamado mundo bipolar. E eles traçaram fronteiras e colocaram um mundo socialista comandado pela União Soviética, que tinha como governante Stalin, e surge também os Estados Unidos com a sua parte capitalista. Então criou-se uma divisão, uma fronteira, né, artificial entre países da Europa capitalista em relação à Europa socialista, né? Europa ocidental capitalista, Europa oriental socialista. Os Estados Unidos, dentro de um contexto de Europa ocidental, cria o plano Marshall, um plano de ajuda econômica aos países destruídos na Segunda Guerra. Então eles ajudaram os países que foram destroçados na Segunda Guerra. Em contrapartida, os países socialistas também criam, né, uma forma de ajuda para os países destruídos pós Segunda Guerra Mundial. Dentro deste contexto, nós tivemos o que nós denominamos de Guerra Fria, né? Aquela guerra ideológica, mas que teve uma série de vítimas. Essa Guerra Fria, uma guerra travada entre Estados Unidos e União Soviética, uma guerra ideológica onde não houve um embate direto entre essas duas grandes potências. Fragmenta-se a União Soviética, ou seja, acaba a União Soviética, né? Se transforma em 15 países, no caso, né? Não tem mais sentido Guerra Fria. Acaba a Guerra Fria. Surge uma Europa pós-Guerra Fria. Surge uma Europa na nova ordem mundial. A partir daí, os países da Europa, ou a Europa em si, sofre grandes transformações. Não existe mais União Soviética, existem novas repúblicas, 15 novas repúblicas, né? O socialismo é derrotado, existe a formação de novos países, né? Porque eles viviam juntos por imposição da União Soviética. Então, por exemplo, o país chamava-se Tchecoslováquia. Esse país se fragmentou, surge a República Tcheca e a Eslováquia. A Alemanha, ela se reunifica, então não existe mais Alemanha Ocidental e Oriental, vai existir a Alemanha. Surgem as chamadas Repúblicas Bálticas,
Letônia, Lituânia e Estônia, que antes pertencia à União Soviética. Surge o que? O desmembramento da ex-Iugoslávia. Né? Surge a Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia. Então, os países tomam novos contornos. Então, eu tenho aqui um mapa da Europa pós-Guerra Mundial e um mapa da Europa pós-Guerra Fria. Dois mapas completamente diferentes e em situações completamente diferentes. Que vocês tenham um bom dia. Até a próxima aula. Obrigado pela atenção.